Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais uma reunião de Tira Dúvidas. Estou muito feliz. Semana passada, né, tive o prazer de conversar com muita gente aí da Embrapa. A sede da Embrapa é aqui pertinho da minha casa. Já fiz palestras presenciais lá alguns anos atrás. Agora a gente conversou online. Foi muito legal e muitas dúvidas sobre investimentos, sobre aposentadoria, né? Eu recebi muitas dúvidas por e-mail e vamos aqui responder aqui essas perguntas. E você que está vendo aí depois da gravação, eu agradeço aí que você tenha enviado, entrado em contato, mandado a pergunta, e vamos fazer aqui o que a gente pode aqui de melhor para ajudá-los com essa parte de finanças, investimentos, aposentadoria. A gente tem estatísticas muito ruins no Brasil, né, dizendo que apenas 1% dos aposentados tem independência financeira. Então, a gente faz uma carreira muito grande, se dedica muito na carreira, não se programa direito e daqui a pouco está com dificuldades na aposentadoria, né? Mesmo participando de um plano de pensão, né, igual vocês têm lá em Embrapa, tem as séries e tal, será que vai ser suficiente para fazer essa aposentadoria? Será que eu tenho que me organizar um pouquinho mais, fazer alguns investimentos para poder aumentar essa, essa aumentar essa renda, né? Vamos aqui só colocar o pessoal aqui para dentro, o pessoal que está de fora. Então, assim, eu tenho recebido assim, muitos casos, né, ao longo da minha jornada aí como consultor de investimentos, né, de pessoas que se programam mal, então, inclusive agora, recentemente, teve uma aluna minha que é, que ela se aposentou, ela trabalhava numa empresa de distribuição de água e esgoto e tinha o fundo de pensão dela. E ela conseguiu juntar até o dia da aposentadoria mais ou menos uns R$ 400 mil, né? Então, ela fez uma consultoria comigo e a gente conversou, falou assim, olha, qual que era a ideia dela? Que ela queria que esse dinheiro completasse a previdência dela, a previdência lá do fundo de pensão, para ter uma vida razoável. Então, a gente fez alguns investimentos bem conservadores, bem direitinhos, sem risco, sem operações de longo prazo, né? Não é aquelas que os bancos gostam de fazer, as corretoras, então tem que tomar muito cuidado. Passaram-se 3 anos, agora, depois da pandemia, ela mudou de ideia. Ela, não, eu quero construir a casa dos meus sonhos, porque era um projeto muito antigo nosso, e a gente queria pensar nessa casa e tal. Eu falei assim, olha, não estava nos seus planos fazer essa casa, né? Você estava querendo viajar, ter conforto e tal. Aí, resumindo para vocês, ela fez um orçamento da casa, fazer uma reforma, né, aumentar algumas partes ali, que ia ficar mais ou menos R$ 200 mil, tá? Resumindo a história para vocês. O orçamento passou, ela consumiu toda a renda que ela tinha programado e teve que parar a obra por falta de recursos, porque já estava consumindo a verba da aposentadoria. E aí ela já está aposentada. Vai fazer o que agora? Né? Não tem esse negócio de vai voltar a trabalhar. Então, é muito preocupante, assim, ela está, cara, preocupada. Daqui a pouco ela vai ter que vender, tentar terminar a casa para poder vender. Então, veja como que é um planejamento financeiro, um planejamento de metas, igual a gente fez na reunião, a gente falou de metas, de sonhos, de objetivos, de orçamento, né? O que que você precisa realmente fazer para poder para poder manter o seu dinheiro, né? E você não errar para depois ficar numa situação de fragilidade. Então, esse é o objetivo, é ajudar cada vez mais a fazerem bons investimentos, a fazer um planejamento financeiro junto com seus objetivos, né? Não cair naquelas falcatruas, naquelas pegadinhas que o pessoal do banco, né, adora vender. A gente chega lá no banco com dinheiro, sai com empréstimo. Chega na corretora, quer investir com coisa segura e com liquidez, eles fazem investimento para 5 anos, para 10 anos. Então, a gente tem que se planejar, tem que fazer bons investimentos, tem que ter um orçamento bem definido, tudo aquilo que a gente falou na palestra lá na semana passada. Então, eu não vou voltar naqueles assuntos. Se alguém aqui não teve naquela palestra, a gente pode depois compartilhar o link, né? Procura lá o link, a gente volta nesses assuntos depois. Eu queria focar realmente no que eu prometi de fazer, que é responder as perguntas que vocês me mandaram por e-mail, né? Então, a gente precisa de ter aqui o foco, né? Então, e as perguntas que eu vou ver aqui tem muito a ver, eu vou ter que relembrar algumas coisas, né? Mas
Então, a gente vai voltar um pouco no assunto que a gente falou lá na palestra. Se tiver alguma pergunta nova, pô, não tenham assim, dúvidas de você manda no e-mail, manda no grupo. O grupo do WhatsApp eu abro ele uma vez por semana, porque senão fica muita bagunça lá, mas mande por e-mail, deixa aqui abaixo, porque se não for respondido agora, teremos o prazer de responder em algum outro momento, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Como preservar o montante das finanças após a aposentadoria pelo menos 15 a 20 anos? Pergunta boa, para não acontecer isso que acabei de acontecer, né? Que a pessoa mudou os planos, a ideia dela era ter uma vida boa, fazer viagens, pequenas viagens com a família, de repente que pegou todo o dinheiro, achou que ia gastar metade da reserva dela, 200 mil, gastou 400 e ficou sem aquela reserva de aposentadoria que ela tanto planejou, né? Então, como preservar o montante? Primeiro, na sua vida ativa agora, você tentar viver com pelo menos 10% a menos do que você ganha, esses 10% fazer investimentos, além do plano de fundo de pensão que você já tem, né? E se programar para a aposentadoria daquela forma que a gente falou, fazer orçamento agora, quanto que você está gastando, eliminar gastos desnecessários, fazer bons investimentos e fazer e cumprir o seu plano na aposentadoria. Se você pensa assim, poxa, eu vou viver na casa X, de repente, no meio do caminho, você muda, não, quero uma casa maior, você vai acabar perdendo as suas reservas. Tá? Então, tem que realmente tomar cuidado com isso. Aplico minhas reservas em LCA. Como está a sua aplicação no mercado? É vantajosa? Olha, as operações de LCA e de LCI nos bancos, elas, assim, eu tenho visto algumas operações boas. Um cuidado que você tem que ter, não fazer só esse tipo de aplicação, entender um pouquinho mais de investimentos e ter uma conta na corretora, porque geralmente os bancos grandes gostam de, de falar sobre LCI e LCA, né? Porque eles têm interesse, porque tá vendendo o produto deles ali. Então, o ideal seria você diversificar as suas aplicações, fazer investimentos em fundos imobiliários, fazer investimentos no Tesouro Selic, tá? Fazer investimentos no Tesouro IPCA, fazer investimentos internacionais para você conservar um patrimônio em moeda forte, em dólares, nos Estados Unidos, sabe? Então, não concentre só em LCA, tá? A LCA pode fazer parte da sua carteira, sim, mas fazer uma diversificação, entender um pouquinho mais e fazendo outros tipos de investimentos vai ser bem vantajoso para você, tá? Bom, após a aposentadoria, qual o produto investir para completar o valor mensal recebido do INSS e fundo de pensão? Bom, após a aposentadoria, já é complicado, né? Você tem que se programar antes, né? Tem que você fazer os investimentos antes, porque depois que você aposentar, você já não vai ter mais o dinheiro para investir, então tem que fazer ao longo da vida, né? Por isso que o planejamento financeiro é feito desde quando a gente está na ativa, trabalhando. Então, qual que é o ideal? Economizar, fazer a planilha de orçamento, economizar 10%, fazer investimentos. Quando chegar na aposentadoria, aí os investimentos vão ser os mais conservadores possíveis. Né? Um Tesouro Selic, né? Um fundo pós-fixado, talvez algum fundo imobiliário, uma LCI. Então, depois que você aposentar, já tem que ter esse dinheiro já reservado. Tá? Não deixa para depois, porque pode ser que falte. Né? Então, aonde, como e com quem começar? Olha só, eu acho que assim, uma excelente forma de começar os investimentos é das formas mais simples e mais seguras. Então, hoje, se você não tem. A gente tem uma carteira desde da mais simples à mais sofisticada. Mas se você não tem nada hoje, por onde que eu aconselho começar? Tesouro Selic. Está rendendo mais de 1% ao mês, o risco zero, né? Porque é o governo federal. Depois que você tiver alguma coisa de Tesouro Selic, você pode fazer um pouquinho de fundo imobiliário, um pouquinho de Tesouro IPCA, e investimentos internacionais. Eu sempre falo nos investimentos internacionais, porque a gente vai aposentar daqui a um tempo. A gente não sabe como que vai estar a economia brasileira daqui a 5, 10, 15 anos. Então, a gente fazer alguns investimentos em dólares, em ativos internacionais, é muito bom para a gente guardar para uma aposentadoria confortável, sabe? Então, eu acho que começar pelo Tesouro Selic é a melhor opção, tá? Bom, onde investir? A gente tem que abrir conta na corretora, né, para poder fazer os bons investimentos. E para administrar, né, administrar esses investimentos, com um pouquinho de conhecimento, você vai aprendendo a administrar.
Fiquei interessada no curso e gostaria de receber mais informações. Legal, já passei o link aí por e-mail, depois aqui no final posso passar o link do meu curso. Se você quiser fazer o curso digital, uma mentoria em grupo, uma mentoria individual, me manda um e-mail, me manda uma mensagem no Instagram que a gente pode alinhar tudo isso, tá? Qual seria melhor, CDB pós-fixado ou CDB progressivo? Olha, no momento da nossa economia atual, eu gosto que você, se for fazer CDB, né, porque CDB é uma coisa que o banco vende. Se você aprender, você pode fazer um pouquinho de tesouro direto, né, que já é outro risco, mas se for fazer um CDB, eu prefiro pós-fixado e com prazo curto, sabe? Não compra aquele CDB de 2, 3 anos, no máximo 6 meses com liquidez diária, tá? Então, se atente para isso, tá? O banco ele fica querendo vender sempre CDB porque